Muito boa tarde a todos que forem chegando na live. É, é um horário um pouco complicado, né? A gente sabe que ninguém está acostumado a fazer live, pelo menos eu não estou acostumado a fazer live. Era para mim estar trabalhando. A princípio, nosso convidado para a live era o jornalista da Band Esportes, Paulo Massini, mas surgiu algum compromisso, talvez ele apareça na live um pouco mais tarde. Mas, de qualquer forma, eu decidi começar a live para trocar uma ideia e para a gente ir trocando uma ideia, porque acho que falta para nós, torcedores palmeirenses, principalmente para ter uma ideia, fazer uma live, principalmente nesse momento um pouco, digamos que ruim, que o Palmeiras passa depois de muito tempo bom, né? O Palmeiras chega depois ao Brasil, né? Chegou a São Paulo na manhã desta sexta-feira, depois de amargar o quarto lugar no Mundial, né? Empatou 0-0 e foi para os pênaltis, 3 pênaltis perdidos, e do que gerou ali o quarto lugar para o Palmeiras. Acho que a gente tem muita coisa para conversar. Deixa aqui o seu comentário se é de apoio, se é um comentário frustrante. Acho que cabe a gente falar um pouco também sobre, né, se cabe o Palmeiras fazer uma reformulação do elenco ou não. Eu acho que é válido. E quem quiser falar, dar opinião, falar, achar quem que vocês acham que precisa sair, que é um fim de ciclo, ou se vocês quiserem indicar um jogador para a gente estar vendo, né? Talvez para a gente conversar a respeito desse jogador, ver se pergunta também algumas negociações que estão em andamento. Eu vou começar falando um pouco do jogo de ontem. Né? É claro que o jogo de ontem é um jogo para se esquecer, muito porque não teve o que se lembrar mesmo. O Palmeiras que fez um jogo. Eu não achei o jogo tão ruim assim como a transmissão do Sport TV tentou editar. Eu vou só acender aqui. A transmissão do Sport TV tentou editar para o telespectador, mas o Palmeiras está no momento técnico meio amargo, né? E eu acredito que isso seja também por questões físicas e talvez por uma questão mental. O Palmeiras vive muito tempo pressionado pela pressão de você passar primeiro pelo América Mineiro, aliás, primeiro pelo Libertad, depois pelo América Mineiro, depois passar pelo River Plate e vencer a final da Libertadores contra o Santos. Depois tem mais uma pressão que é da estreia do Mundial e a pressão depois que o Palmeiras teve, porque uma forma até desnecessária, né? Já que ao separar ali por alguns milhões de reais, não houve muita diferença de você acabar em segundo, em terceiro ou quarto no Mundial. Pelo menos essa é a minha visão. Salve Victor Moraes. Essa é a minha visão. Meu cachorro tá latindo, tá? Eu não. Tá querendo fazer, deve ser corintiano. Tá querendo fazer eu perder o foco da live. Mas eu falava que, fora isso, eu não vejo muita diferença do Palmeiras acabar em segundo, em terceiro ou em quarto. Tem o, digamos que o fator que pesa, que é a zoeira dos rivais, mas isso logo é esquecido. Pedro Henrique, ele falou, Palmeiras é grande, amigo, somos super campeões e vamos ganhar a Copa do Brasil e a Recopa, vamos nos redimir. Renan Correia, ele fala, o time tá bem pesado, mas o Vinha foi poupado 2 jogos e voltou na final da Libertadores, jogando demais com o início da temporada. Sim, comentando primeiro o comentário do Pedro Henrique, o Palmeiras tem totais condições, e é engraçado que no futebol brasileiro, até uma das perguntas que eu quero passar ao Paulo Massini, se eu não conseguir fazer isso hoje, a gente vai gravar depois uma live ou um vídeo e a gente passa para vocês as opiniões dele, que é a respeito do, né, que é a respeito do Palmeiras, né, o tratamento com a imprensa para o Palmeiras. Agora estão massacrando um time que acabou de ser campeão da Libertadores, a quinta maior campanha da história da Libertadores, foram 32 gols, eu acho, 33 gols, e apenas 6 gols sofridos, então acho que toda esse peso sobre o trabalho do Abel Ferreira conta ser um pouco até desnecessário, né? Desnecessário não,
é até um pouco contraditório comparado ao que eles pedem no Brasil. Se eles pedem, até então, né, no futebol brasileiro, o que cobrava-se era o resultado. E eu não estou falando para apoiar sempre as avaliações no resultado, mas agora para o Palmeiras é o time que tem que vencer a Libertadores e tem que desfilar em campo, porque senão não presta. Isso que a gente está num ano de pandemia, estamos num ano onde os jogadores, em sua maioria, fizeram mais de 40 jogos na temporada. Isso, se você procurar no futebol mundial, mais da metade dos jogadores não fizeram 40 jogos na temporada. E tem jogadores do Palmeiras, por exemplo, como o William, o Everton, o Rafael Veiga, o Gabriel Menino, que fizeram 60 jogos, 50 para 60 jogos. Então, assim, é um peso, uma carga muito grande de jogos. Comentando um pouco sobre acho uma parte física aqui do Renan Correia, ele fala sobre o Matias Vinha. Sim, o Matias Vinha está muito bem. Acho que ele o time está em meio que um declínio técnico, muito até mental, mas o Matias Vinha ele vive uma ascensão, porque ele está bem. Ontem eu gostei muito da partida dele, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Claro que ofensivamente sozinho ele não vai produzir muita coisa, mas eu gostei. Acho que é um jogador que descansou e que conseguiu recuperar o físico, até porque o Matias Vinha chegou a jogar, acho que cerca de 20 jogos seguidos, assim, é algo muito grande, porque se você contar que não são 20 jogos, 20 semanas seguidas, não, são jogos quarto domingo, e até fechar o ano, né, até fechar a Libertadores, foi assim. Daniel Corrêa fala do meu cachorro, sim, tá, que se aquietou agora. O Felipe Moraes, espero que realmente saiam Lucas Lima, Rafael Veiga, Marcos Rocha, Luan, Zé Rafael e Felipe Melo. A gente comentou um pouco sobre isso numa última live. Acredito que o Lucas Lima vá sair, acho que é um dos jogadores que estão certos para sair. Os outros eu acho que condicionam uma proposta. Eu não acho que o Palmeiras vai rescindir o contrato com algum jogador, eu não acho, isso não é, digamos que não é nem uma forma profissional de você lidar com uma situação, até porque nenhum jogador do Palmeiras foi antiprofissional. Aliás, mais do que isso, né? São jogadores que você pode ter críticas ou não, foram os jogadores que abaixaram salários no momento que foi necessário, jogadores que jogaram após recuperação de Covid, vomitaram no vestiário, então você simplesmente rescindiu o contrato, jogar o jogador a ganhar as taças na rua, eu não acho viável como profissional. Mas acho que dá para negociar sim. Jogadores como Rafael Veiga, se vier uma boa proposta, é negociável. O Lucas Lima deve vir uma proposta de um futebol um pouco menos competitivo. México, talvez, Arábia, China, deve sair. Marcos Rocha, eu acredito que se vier deve vir uma proposta do futebol brasileiro, se vier também. O Luan, o Zé Rafael, eu já acho um pouco mais complicado, porque tem o fator, o Abel Ferreira gosta dos dois jogadores, inclusive ele gosta tanto do Zé Rafael, que o Zé Rafael foi titular na final da Libertadores, titular no primeiro jogo contra o Tigres no Mundial, então acho difícil o Abel Ferreira desfazer do Zé Rafael, a não ser que, claro, que se contrate um jogador à altura, né? Se contrate um jogador como o Zé Rafael, ele consiga utilizá-lo ali, talvez o Patrick de Paula mesmo, estando em boa condição física. O Felipe Melo, eu acredito que seja um caso um pouco parecido com o do Lucas Lima, por exemplo. Aliás, eu vou ser justo aqui, o Felipe Melo vem digamos que uma média de atuações melhor que o do Lucas Lima, mas é um fim de ciclo sim, porque é um ciclo que começa em 2017, são 5 temporadas, 17, 18, 19 e 20, está indo agora para a 5ª temporada, e acho que é um tempo porque completou o ciclo do Felipe Melo, até porque você consegue ver que falta um pouco do jogador. É claro que ele está voltando de lesão, isso tem que ser colocado na balança antes da lesão mesmo. Até quando ele jogava aqui com o Bruno Henrique de volante, você já via que o Palmeiras sofria um pouco do meio pelo espaçamento entre as linhas. É um jogador assim a se pensar em negociar, assim como o William, assim como o Jailson, porque são jogadores já que estão uma idade um pouco avançada e que o Palmeiras ele pode liberar espaço para outros jogadores, né, para contratar outros jogadores, para subir alguns jogadores das categorias de base.
o Danilo Damião, ele faz aqui uma crítica à imprensa. Acho que nesse momento toda a crítica à imprensa é bem-vinda. Eu mesmo eu fiz um texto sobre no Twitter ontem sobre uma crítica à imprensa, a forma como a imprensa trouxe ontem no Sport TV na transmissão, o PVC e o Léo Carmona. Quero dizer que eles são dois bons jornalistas, mas eles trouxeram algumas estatísticas que eu achei um pouco infundadas. Nem é infundadas em si a palavra, mas acho que não cabia naquele momento, porque o torcedor, ele é movido muito à paixão, embora eu não goste de falar isso, mas sim, movido à paixão. Então, num resultado ruim, aquelas estatísticas passam a ser somente na fase de você massacrar ou bater no time com aquelas estatísticas. Ela não serve como uma forma crítica, digamos assim, que vai acrescentar no time. Por exemplo, falar que o Palmeiras não fez gol no Mundial, nunca fez gol no Mundial. Ok, o Abel Ferreira, ele tem responsabilidade nos 2 jogos que ele fez. Ele não tem responsabilidade, por exemplo, no jogo de 1999. Você trazer uma estatística de 1999 não tem importância para avaliar o trabalho de alguém agora, entende? É isso que eu falo. Samuel Santos, salve. Sabe o que eu acho engraçado? A mídia critica o nível do futebol brasileiro, sendo que o nível da mídia é uma porcaria. A maioria não entende nada. Sim, o Paulo Massinha, né, que estaria com a gente hoje, ele fez um comentário no Twitter, até um pouco, que fala um pouco disso, né, que explica um pouco isso. Ele que é jornalista há mais de 20 anos, passou em grandes rádios, em grandes centros, ele fala, acho que é uma reação natural à imprensa, né, jornalistas, diante do desempenho. Alguns não conhecem os fatores ambientais, números de jogos, tempo de trabalho, elenco e etc. para analisar o jogo. Querem cliques. O povo gosta, né? Fazer o quê? Então os jornalistas eles se sentem legitimados pela audiência, porque é isso que os rivais estão se alimentando nesse momento, né? Dessa porcaria, desse, digamos assim, da carniça do defunto. Mas eu acho que o jornalismo tem que mudar, sim. Eu estou me informando em jornalismo e eu acho que eu não quero viver essa geração de jornalistas que gosta de fazer manchetes, por exemplo. A gente tem que avaliar o jogo e avaliar e tratar a educação do futebol brasileiro e educar o torcedor brasileiro de uma forma correta. E a imprensa não faz isso, muito pelo contrário. Ela cria cada vez mais uma rivalidade burra e até um tipo de injustiça desenfreada no futebol, porque você acaba assassinando, né, trabalhos que muitas das vezes não é aquilo que parece. Felipe Moraes, jogos atrás de jogos, desgastou demais os caras, mas para mim esse elenco tem que mudar. Sim, eu acho que, comentando um pouco a respeito disso, o elenco tem que mudar, ponto. Sim, tem que mudar, mas eu acho que, assim, as críticas para o elenco, ele tem que ser feita a partir do contexto geral, não do atual momento, sabe? Eu acho que não é justo a gente pegar esse recorte do Mundial, por exemplo, e querer pregar nesse elenco como se o elenco fosse esse Mundial. Não, eu acho que o palmeirense, o torcedor em si, ele precisa olhar para o elenco, entender que tem falhas no elenco, entender que tem jogadores que precisam sim sair, que já se encerrou o ciclo, mas no total a gente precisa ser muito grato e parabenizar muito esse elenco pelo que eles conseguiram. Até porque chegar numa final de Libertadores vencendo do River Plate, embora venceu muitas das vezes na Bacia das Almas, mas venceu o River Plate, eliminou o principal time da competição e depois venceu o Santos, um clássico. E antes disso havia vencido o Campeonato Paulista em cima do seu maior rival. E está na final da Copa do Brasil, então assim, todas as críticas podem ser feitas a esse elenco, mas é um elenco histórico. O torcedor precisa entender quem é o elenco histórico. É o elenco que a gente... É claro que quando eles saírem, todo mundo precisa ter ali o seu nome marcado na história, sim. E o torcedor no futuro, quando todas as vezes essa carga, essa emoção passar, ser grato por esses caras, pelo que eles fizeram. Porque não foi uma temporada fácil, sabe? Eu gosto de ressaltar isso, porque às vezes a gente
está vivendo essa pandemia do coronavírus, a gente meio que se adapta a isso e a gente esquece o que a gente está vivendo, sabe? Que digamos assim, o desafio que eles encararam, que é chegar em todas as finais, vencer uma final de Libertadores, e durante uma pandemia do coronavírus que afetou mais de 60% do elenco, mais do que isso até, acho. Aliás, bem mais, né? Foram 22 jogadores afetados. Então, acho que o palmeirense precisa ser grato. Agora sim, eu acho que algumas críticas são justas, alguns jogadores precisam sair, mas no total precisam ser gratos. Ricardo Hipólito, para a imprensa brasileira, Libertadores não vale nada. Bom é ficar no Itaú brasileiro e lutar para não cair. Fazendo primeiro a justiça, né, do GC, tentar separar alguns da imprensa e alguns jornalistas. Acho que tem muito jornalista bom que fizeram comentários muito assertivos, que não procuraram ver, por exemplo, não procuraram gerar like ou criar manchetes. Tem um podcast no Spotify, né, chamado Rodada Tripla, que é a Ana Thaís Matos, tem outros jornalistas também ali inseridos, e eles fizeram um podcast muito grande, avaliando o trabalho de Abel Ferreira com justiça, e também não caindo nessa ideia de que, poxa, esse é o nível do futebol brasileiro. Até porque o nível do futebol brasileiro ele não pode ser medido por 2 jogos, entende? O Flamengo não estava equiparado ao Liverpool no ano passado, porque foi para a prorrogação contra o Liverpool. Mesmo jeito que o Palmeiras não é pior do que o futebol do Egito, porque ficou em 4º lugar. E isso é o que a imprensa passa, e isso está errado. A imprensa não deveria olhar para essa maneira, deveria avaliar muito mais o macro, e nem procurar ficar comparando o futebol de continente. Cada um tem a sua cultura, o seu clima, os fatores ambientais, cada um joga num horário diferente, cada um tem o seu material humano, né? Jogadores diferentes. Então, assim, é burrice ficar tentando comparar futebol. É óbvio que o futebol europeu está muito à frente da gente, mas eu acho que ficar pesando isso todo mundial é burrice. Porque no final da Copa do Mundo vai se pesar ali os jogadores que estão lá vêm para cá em Copa do Mundo, mexe tudo, e você vai pesar, vai dar um peso gigante para um torneio que tem 2 jogos, um torneio que o Bayern de Munique sequer comemorou no apito final. Então, assim, eu acho que a imprensa brasileira precisa parar de ser burra. Eu falo no sentido burra, não no sentido de ofender, mas no sentido de você não entender o que o momento pede, sabe? O que o momento está pedindo. E não falo por isso só porque eu sou torcedor do Palmeiras. Estou amplamente envolvido nisso, não. Mas eu acho que, como eu quero ser jornalista, eu preciso entender, aliás, eu preciso fazer autocrítica de onde eu estou entrando. O Carlos Santos ele pergunta se o Lucas Lima foi a pior contratação dos últimos anos. Não sei, acho que fica na opinião de cada um. Para mim, acho que a pior contratação dos últimos anos foi o Mano Menezes. Eu acho que sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Thiago Zanivan. Nossa, seu sobrenome é complicadinho. Thiago Zanivan Felisberto, acho que é isso. Como que o Luan vai ser antiprofissional, já que nem parece que é profissional em campo? Ele faz aqui uma brincadeira com o Luan. Felipe Moraes, realmente, mas se a gente for puxar o nunca que esse elenco vai disputar de novo uma Libertadores. Principalmente esse ano, que o Flamengo e o Atlético Mineiro vem forte demais. Felipe, eu acho assim que é um pouco complicado. O elenco do Palmeiras, por exemplo, ele não é um elenco ruim. É muito longe disso. Eu acho que o elenco do Palmeiras ele tem deficiências. E essa deficiência ela se agravou, por exemplo, quando o Wesley se lesionou, porque o Wesley era um jogador muito importante para o que o Abel Ferreira queria. O Abel Ferreira trouxe o Breno Lopes, mas o Breno Lopes ele não consegue fazer o que o Wesley faz, que é conseguir atacar um espaço muito curto, que é conseguir vencer no 1-1, né, no 1 contra 1 ali, e o Breno Lopes não consegue fazer isso. E o Palmeiras, acho que o elenco do Palmeiras ele é bom. Ele pode chegar a outra final de Libertadores, visto que o Santos, que é um elenco muito inferior, chegou à final da Libertadores, entende? O Santos que até os 99 minutos do segundo tempo estava indo para a prorrogação da Libertadores, da final da Libertadores.
Então, acho que tudo se resume ao trabalho, nem só o elenco. Claro que o Palmeiras precisa contratar. Depois eu vou falar algumas posições que eu entendo que o Palmeiras precisa contratar. Eu preciso, estou devendo, né? Eu comecei a fazer isso. Alguns jogadores que eu traria para essas posições. Eu estou devendo terminar isso, embora acho que eu possa fazer isso ainda. Temos tempos para isso ainda. O William Leal, o Lucas Lima e Zé Rafael passou da hora de vazar já. O Lucas Lima acho que sim. Não que passou da hora, eu acho que é até um pouco antiprofissional da minha parte falar isso, mas acredito que se encerrou o ciclo. O Zé Rafael, acho que tem espaço ainda. Talvez não como titular, ele não tem um salário muito caro, talvez não como titular, como reserva. Acho que ele é um bom segundo volante, talvez ele pode atuar até como um meia. A gente nunca utilizou o Zé Rafael de meia no Palmeiras, o que chega a ser um pouco absurdo. Embora eu acredite que de segundo volante ele renda bem. É outro ponto, é outra coisa que a gente tem que evidenciar. O Zé Rafael ele sofreu uma grave lesão no tornozelo e ele não teve tempo de recuperação. Ele se encavalou jogos atrás de jogos. Foi dado tempo para ele se recuperar do inchaço, de algumas lesões curtas, mas assim, recuperado, que é você descansar o seu músculo, o Zé Rafael não teve. E a gente está sobrecarregando o jogador, entende? Vários deles a gente está sobrecarregando há muito tempo já. O Carlos Santos ele fala que o William tem espaço ainda. O Damião Santos, será que o Verão vai ser negociado? Quem pode chegar para o ataque? Sobre o Verão ser negociado, eu não tenho informação de se tem alguma proposta. É claro que tem interesses. O Verão do Palmeiras é o jogador mais cobiçado, muito pelo que ele já provou no futebol. Ele provou que tem talento, tem muito talento. Então eu acredito que ele talvez ele receba a proposta e o Palmeiras não aceite. Eu acredito que o Palmeiras entende que pode fazer mais dinheiro com ele, porque ele ainda não deu o seu máximo, não entregou, digamos que, o seu máximo tecnicamente para o Palmeiras. Sobre chegar algum jogador para ataque, o Palmeiras ele tem conversas. Eu não sei em que pé está a negociação. A última informação que eu tenho é de que houve conversas do Palmeiras com os agentes, né, e o jogador Tato Castellanos do New York City, né? E o Palmeiras eu não sei se agora que o Palmeiras chegou ao Brasil vai intensificar essas negociações, né? O Palmeiras também negocia com o Otávio do Porto, embora o Palmeiras ache um pouco difícil se concluir a negociação, o Palmeiras deva tentar fazer a contratação dele, deva tentar fazer a contratação do Tato Castellanos e mais um lateral direito e mais um volante, ao que parece, o Palmeiras deve buscar. Então eu acredito que deva chegar sim jogadores, talvez uns 4 ou 5 jogadores, talvez saia 3 ou 4, é mais ou menos para essa média. Eu não acredito numa grande, digamos que uma grande reformulação. Não acredito nisso, mas eu acredito sim que vai trocar algumas peças e que venham jogadores para ser titulares. Eu acho que é isso que o Palmeiras precisa e é isso que o Maurício Gagliotti falou. Tem que fazer, eles fariam contratações de jogadores para chegar e ser titular. O Cauã faz a pergunta aqui sobre o Verón, eu respondi, né, que eu acho que chega a proposta, mas eu não acredito que vendam ele. Bruno Salles, temos 4 atacantes que jogam pela esquerda. Uma reportagem em que Roger Guedes gostaria de jogar por nela novamente. Seria uma boa, já que ele joga pela direita? Sim, o Roger Guedes acho que é um bom jogador. A gente precisa também saber um pouco de salários, porque geralmente quando os jogadores eles vão para a China, eles voltam para o Brasil pedindo rios de dinheiro. Eu não acredito, por exemplo, que ele vale, se ele vier com uma pedida salarial de mais de R$1 milhão, eu não acredito que ele vale isso. Eu não pagaria esse preço por ele. Mas é um bom jogador, sim. Eu acredito que se chega para ser titular. Até porque eu acho que o Abel ele já vem pegando isso. É claro que guardado novamente as ressalvas fisicamente, mas o Rony é um jogador que travou, né? Ele não é um jogador que vai desequilibrar, ele é um jogador que funciona quando o time está funcionando bem. E eu acho que o Palmeiras precisa, mais do que nunca, de um jogador. É claro que eu não quero apoiar tudo numa individualidade, por exemplo, como a gente fazia com o Dudu, mas o Palmeiras precisa de um jogador que consiga fazer jogadas individuais, porque nem sempre a gente vai conseguir funcionar o nosso jogo. Felipe, eu falei um pouco sobre as contratações, né? Acho que eu falei, são esses dois nomes,
o, o Tati Castellanos e o Otávio do Porto, o Tati é do New York City, dos Estados Unidos, e o Porto é de Portugal, né? O Palmeiras, eles fez uma sondagem algum tempo atrás do Gabriel Neves, do Nacional do Uruguai, mas acho que não sei como é que é, não sei se houve um avanço, eu inclusive publiquei na página, mas eu não sei se houve um avanço em relação a isso. Júnior Pinheiro, não foi legal o Mundial, tudo bem, agora vamos apoiar, não é hora de criticar. Temos duas finais e possível uma terceira essa temporada ainda. Exatamente, o Palmeiras tem. Acho que o Palmeiras ainda tem a Copa do Brasil para vencer, depois tem a Supercopa, se vencer a Copa do Brasil, e a Recopa. A gente vai enfrentar um Grêmio que, se o Palmeiras não está em bom momento, o Grêmio também não está. E o Palmeiras vai enfrentar o Defensa e Justiça sem técnico. Vamos lembrar que o jogo está marcado para abril, é claro, só daqui 2 meses, mas o Hernan Crespo, que era o técnico que foi campeão pelo Defensa e Justiça da Sul-Americana, acaba de assumir, né? Deve ser anunciado nas próximas horas no São Paulo. Felipe Moraes, esses caras já fizeram história no Palmeiras, só preparando a Libertadores. Se eles ganharem a Copa do Brasil, ficarão para sempre só papando a Libertadores. Se eles ganharem a Copa do Brasil, ficarão para sempre lembrados pelo motivo desse inferno do Covid. Exatamente, é o que eu falei, concordo plenamente. Alguns ali não merecem ser lembrados. O Palmeiras foi campeão apesar do Luan, por exemplo, não graças ao Luan. Eu discordo, Thiago, eu discordo. O Luan ele teve uma participação muito importante na campanha do Palmeiras. Ele jogou contra o River Plate no segundo jogo. Vamos lembrar, o Gustavo Gomes se machucou. E o Luan, ele jogou e foi muito bem. Já fiz as estatísticas dele naquele jogo. Ele foi muito bem, apesar de que algumas pessoas atribuem ele uma falha da qual eu não vejo no segundo gol do River, mas ele foi bem ali naquele jogo. Ele foi bem no jogo contra o Santos. Ele estava bem no jogo contra o Libertad, por exemplo. Eu acho que não, que essa Libertadores ela veio e chancelou a dupla de zaga que é o Gustavo Gomes e o Luan, que acho que no Palmeiras acho que são os zagueiros, os principais zagueiros do século. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Mauro Betting. Eu acho que não tem conhecedor de Palmeiras mais do que o Mauro Betting vivo hoje, e foi o que ele disse. Se ele disse eu acredito, os números provam também, por exemplo. Bruno, onde eu estava aqui, Bruno César. Em 1999 roubaram de nós o gol do Alex, era legítimo. Esse ano chegaram cansados, o CBF ferra com o calendário. Agora com a pandemia foi pior, com os jogos acumulados. O Palmeiras está de parabéns. Os jogadores caíram muito de rendimento, muito pelo cansaço. Agora é formulação em alguns setores do time e continuaram um bom trabalho. Exatamente. É uma mística, aliás, a gente acredito que a gente tem que falar um pouco sobre isso. Aliás, eu vou passar sobre isso apenas, né? A gente teve aquele gol mal anulado do Alex, que foi mal anulado, acho que não tem dúvidas nenhuma, e que ali tirou o Palmeiras, digamos assim, do título de 99. Mas vamos lembrar que ontem, por exemplo, quem assistiu o jogo do Bayern de Munique e do Tigres, o gol que deu o título para o Bayern de Munique foi um gol ilegal. O Bayern de Munique, ele venceu na ação do gol, o jogador do Bayern de Munique, eu não me lembro quem foi, acho que foi o Pavard, eu não me lembro quem foi, que tocou com a mão na bola e o VAR ele simplesmente não entrou em ação, porque a regra diz que se o jogador do ataque toca com a mão na bola intencionalmente ou não, o gol é anulado. Vamos lembrar contra o William Bigode lá contra o Internacional naquele empate por 1-1, que daria a vitória para o Palmeiras lá no Beira-Rio por 2-1. E o Palmeiras, ele, se não me engano, aliás, o Palmeiras sim, ele abriria um ponto, ele estava a um ponto, se não me engano, do Santos, ele abriria um ponto ali, eles seriam 3 pontos, e o VAR anulou o gol, porque o William sofreu a falta, e na falta a bola resvala na mão do William, e depois aquilo, o juiz dá a sequência da jogada, o Lucas Lima toca para o Borja, e o Borja faz o gol, e o juiz anulou. Ontem, isso não aconteceu. O gol do Pavard, do Bayern de Munique ontem foi ilegal. O VAR não entrou em ação. Então, assim, é esse o campeonato, digamos assim, que a gente tem que se matar para vencer. Não estou falando que havia um complô, não. Tá? Não é isso que eu quero dizer.
Estou falando que há falhas, nem sempre o justo leva. É claro que o Bayern de Munique é o melhor time dos que estavam ali e queriam ganhar de uma forma muito natural. Mas se aquele gol não sai, várias coisas poderiam acontecer. É claro que eu fico só no si. Mas no si cabe muitas coisas, entendeu? Eu acho que a gente precisa também entender um pouco a situação. Falar que o Palmeiras é ruim, por exemplo. Poxa, o Palmeiras jogou pior que o Tigres. Sim, o Palmeiras jogou mal contra o Tigres. Só que o único gol do Tigres foi um pênalti, né? E se aquele pênalti não acontece, e não fala o quê? Que o Tigres não é um time efetivo, por exemplo. Se o Everton pega aquele pênalti, por exemplo, que ele quase pegou. Acho que assim, você fica. A imprensa, como eu volto a falar um pouco sobre a imprensa, mas é que não tem como, porque se a Liga TV tá falando sobre isso, e de uma forma até meio que ignorante sobre isso. E você fala, poxa, o Palmeiras é muito pior do que o Tigres. Se o Luan não faz o pênalti, aliás, eu não vou cometer essa injustiça com o Luan. Se o meio não faz a pressão, faz aquela pressão na bola, o Tigres não conseguiria sair ali pela esquerda. O Gustavo Gomes não teria dado o bote errado fora da área, deixado o Luan sozinho com 2 atacantes do Tigres, e o Luan não teria feito o pênalti. Ali seria 0-0, é claro, é muito se, mas irão falar o quê? Poxa, o Tigre não foi efetivo. Então, assim, por isso que eu falo, muitas das coisas que a gente ouve, pega a massa e joga no lixo. Não tem conteúdo. Não tem como se avalizar um trabalho por 2 jogos. Pedro Guilherme Martins. Olha essa pressão da torcida. Acho desnecessária. Nossa obsessão é Libertadores. Podemos sim querer que o mundo nessa próxima temporada. Mas concordo que nós não podemos jogar assim. Mas achar coisas do nada vir para criticar é totalmente desnecessário. Sim, assim, todas as críticas resguardadas, né, a gente tem total direito de, por exemplo, discordar da presença de um jogador no elenco, de achar que tal jogador tem que ir embora, mas eu acho que a partir do momento em que o Palmeiras a partir do momento em que o torcedor ele perde a razão e faz uma crítica um pouco infundada, né? Acho até eu vou colocar infundada pelo fato de ser uma crítica. Se você pegar para olhar, poxa, a gente acabou de ser. Foi há 15 dias atrás, nem isso. A gente foi campeão da Libertadores. E ficar pesando nessa crítica agora, fazer pressão no time no aeroporto, sabe? Eu acho que não cabe, sabe? Acho que não tem espaço para isso. O Paulo Massini deve entrar aqui com a gente agora, né? Eu vou subir ele aqui na live, colocar ele aqui na live. Só vou esperar que a câmera dele carregar. Eu vou subir ele aqui, né? O Paulo Massini. Só um minuto. Eu só vou arrumar aqui. Galera, eu vou cuidar aqui para subir ele na live. Ele chegou. Né? A gente vai conversar, vai trocar essa ideia aqui com vocês. Fechou? Olá, Paulo. Opa, beleza? Como é que você tá, guri? Tá bom? Eu tô bem. Eu estava esperando o link, mas aí não consegui entrar pelo celular, tive que vir pelo computador. Não, tá tranquilo, tudo bem. Eu tava descontraindo aqui com a galera, falando um pouco sobre esse momento do Palmeiras. Legal. Paulo, eu falei um pouco sobre você, o senhor, você já, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Eu acho que é muito interessante quando a gente conhece, porque muitas vezes a gente acha que um jornalista chegou ali só por estar ali, entendeu? Se você puder passar um pouco sobre a sua trajetória, acho muito interessante. Vamos lá. Bom, eu comecei... eu fiz faculdade em 88, de jornalismo, saí em 92. Em 94, eu fui para uma emissora de rádio lá em Guaratinguetá, morei lá 4 anos, depois eu fui para Taubaté, trabalhando com jornalismo, rádio, não só esporte, naquela época tudo, né? Futebol amador, a esportiva de Guaratinguetá, viajei muito atrás do time, só perdi aquele time danado. E depois eu vim para a Rádio CBN em 98, em outubro de 98. Ali dá para dizer que realmente a carreira decolou.
E aí eu fui para a madrugada, eu era repórter da madrugada. Eu entrava meia-noite e saía às 7 da manhã. Fiquei 2 anos e 2 meses de madrugada, depois eu fui fazer reportagem de manhã, sempre como repórter. De manhã na editoria geral. Então eu fazia reportagem sobre tudo. Buraco de rua, prefeitura, ministro, política, economia. Em 2004, até escrevi isso no Twitter, né? Eu estava ali no plantão de carnaval, eu, Vitor Biner, Roberto Nonato, que hoje está na CNN, o Biner, que está na ESPN, e também o Cassiano Júnior, que infelizmente já faleceu, um colega nosso, né? Faleceu, morreu do coração, dormindo. A gente sentou ali no plantão de carnaval e falou, vamos fazer uma equipe de esportes para a CBN e levar para Marisa Tavares a ideia, que era gerente geral, diretora da rádio. Levamos a ideia em 2004, e em 2005 começou o futebol na CBN. E de lá para cá eu só trabalhei na editoria de esportes. Eu fui âncora, fui narrador, fui repórter, apresentador, a gente tinha um programa lá diário, 4 em Campo, até que em dezembro de 2017, 19 anos e 4 meses depois, eu fui demitido. Passei pelo Sport TV também, com Marcelo Barreto, que é um dos melhores jornalistas com quem eu já trabalhei, no Seleção. Antigamente era ele que fazia o Seleção, né? Hoje é o Rizek, ele faz o Redação e o Rizek faz o Seleção. Era ao contrário. Aí depois eu fui demitido em dezembro de 17, aí 18 eu recomecei a dar aulas, porque quando eu saí para o esporte, eu não consegui mais dar aula de comunicação, porque a rotina no esporte viaja muito e tal, você não consegue estar na sala de aula, né? Então, em 2018 eu recomecei a dar aulas, e já 2019, comecinho de 19, eu fui para o Band Esportes, onde eu sou comentarista lá, e nesse momento não estou indo por causa da pandemia. Sim. Eu preciso cuidar da minha mãe tem 81 anos, eu já tive um problema grave de saúde em 2010, né, que foi um câncer aqui na tireoide, e estou em remissão, está tudo bem de lá para cá, mas eu não estou me expondo muito por causa da pandemia. E em dia 20 de janeiro, eu resolvi recolocar o meu canal do YouTube, o meu Instagram, o próprio Twitter para andar. Então, nesse momento, eu estou focado no meu YouTube, porque eu vou voltar para a Band, se eles me quiserem, acho que sim, pelo que a gente tem conversado, eles vão querer. Eu vou voltar depois que pelo menos minha mãe tomar as 2 doses da vacina, quando eu consiga, então, poder estar perto dela, porque ela mora aqui perto de casa, mas a gente não está podendo se ver, porque em algum momento eu saio, vou no mercado, vou comprar alguma coisa, e eu não gostaria de expô-la a esse problema que estamos vivendo, esse grave problema que estamos vivendo do coronavírus do Brasil. Então, resumidamente, é isso, tá? Lá no Band Esportes eu trabalhei na TV Comebol, comentei jogos da Sul-Americana, da Libertadores, fiz Depois do Jogo, que é um programa muito legal, todo domingo, 9 da noite, eu vou voltar para esse programa, mas por enquanto estou focando no meu canal do YouTube, é youtube.com/Paulo Massini, e já vou avisar as pessoas que seguem você, que estão aqui com a gente. Se você quer que eu dê escândalo, que eu fique gritando e arrume uma polêmica vazia, você está no lugar errado e você vai me perdoar, porque eu não vou fazer isso, não é o meu jeito de trabalhar, não é a forma como eu vejo futebol. Quando estive na Inglaterra aprendendo com a Premier League, eu aprendi um monte de coisa que a gente precisa trazer para cá e para tentar fazer com que o futebol seja mais inteligente e melhor jogado em campo. Sim, Paulo, você falou sobre a Premier League, eu acompanho o trabalho seu há algum tempo. Eu lembro que quando o senhor deu uma participação ali... Por favor, não me chama de senhor, não. Ah, me desculpa, desculpa, é uma questão de costume. Quando você fez uma participação no Catedral de Luz, da galera da Catedral de Luz lá, você bateu muito no ponto do futebol científico, né? E aquilo ficou aquilo na minha mente, né? Acho que o torcedor brasileiro não está acostumado com esse termo, eu acho, porque a gente no futebol aqui parece ser muito ligado na paixão, né? É de que vai lá e corre, coloca o coração na ponta da chuteira e corre. Eu gostaria que você olhasse um pouco, não vou falar em qual nível, mas assim, qual parte o futebol brasileiro está nessa questão, né? A gente tem um pouco de conhecimento sobre isso.
o futebol brasileiro hoje está engatinhando nesse aspecto, né? Que isso é um processo, veja. Na minha vida, começou em 2014, porque eu comentava futebol como a maioria dos meus colegas. Como eles fazem? Eles sentam lá, olham o resultado, alguns veem o jogo, outros não, e falam daquilo. Ah, é uma vergonha perder assim. Ah, quinta derrota seguida, tem que mandar o técnico embora. Normal, é assim. E é assim que a audiência gosta. E é assim que vocês que estão vendo a gente legitimam esse tipo de pensamento. Porque você vai lá, clica, dá moral, entendeu? Então, um se veste de chapolim, o outro se veste de girafa. E a audiência gosta. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Cada um faz o jornalismo que acha que tem que fazer. Tá? Então, assim, começou para mim em 2014, porque eu tinha um olhar do futebol mais lúdico. 6 meses antes da Copa, eu resolvi que tinha que estudar futebol para poder, né, fazer a Copa do Mundo, para poder cobrir a Copa do Mundo. Né? Então, assim, cara, se já está 40 minutos de live, era às 3 horas o negócio. Não, tranquilo. Eu comecei um pouco mais cedo mesmo. Ah, bom. Pode falar, tá tranquilo, o tempo que você quiser. Então, assim, aí eu comecei a pensar que, pô, será que eu não preciso estudar para entender o jogo? Porque todo mundo entende de futebol, cara. Todo mundo. Então, quem já jogou, quem não jogou, eu joguei. Não fui profissional, mas joguei no Gol, no São Paulo. Fiz teste, passei. Não fui para frente porque eu sou preguiçoso, não gosto de fazer exercício, né? Então, assim, eu larguei mão, mas, assim, todo mundo entende de futebol, sabe como que o cara chutou, se chutou bem, se não chutou. Só que é o seguinte, a gente começa a perceber, antes da Copa de 2002, quando a Alemanha tomou aquela tumba, né, aquela tunga que tomou na Euro, a Alemanha começa a mudar o jeito de ver futebol. E eu fui conhecer isso só em 2014, quando eu comecei a estudar, né? E estudando futebol, eu fui vendo, cara, o futebol mudou. O Toninho Cerezo, que era um dos que mais corria no meu tempo, né, de 82, seleção fantástica, ele corria 4, 5 quilômetros. Cara, o Felipe Melo, que tem quase 40 anos, corre 10, 12. Goste ou não vocês dele, né? Então, assim, esse futebol que me trouxe aqui, não existe mais. Então, gente, vamos parar para pensar. Se a ciência faz uma pessoa que não pode andar novamente, com a fisiologia, com a fisioterapia, com o trabalho todo que está envolvido na ciência. Se a ciência é capaz de criar uma vacina tão rápido como está criando diante de um desafio pandêmico mundial, e é capaz, criou rápido, né? Se a ciência é capaz de fazer com que eu enxergue com o óculos, certo? Se a ciência é capaz até de fazer uma cirurgia bariátrica numa pessoa que precisa emagrecer, por que a ciência não está no futebol? Será que é só a gente que não percebeu isso? Entendeu? Então, assim, a ciência está no futebol diariamente. Agora, o movimento lúdico do drible, do chute, da decisão que se toma em campo é do atleta. Só que, se você não conseguir dar condições para esse atleta, em todas as áreas do conhecimento, preparação física, fisiologia, medicina, nutrição, treinamento adequado, esse atleta não consegue desempenho. Entendeu? Porque não há espaço para jogar. Então, você precisa de tudo isso que eu falei e repetição. Tempo. Né? Veja, o Brasil tem 70% da população infanto-juvenil da América, fora os Estados Unidos. Você acha que só existe um Neymar aqui, filho? Com certeza não. É óbvio que não. Então a gente não enxerga, a gente é míope. Então é dentro desse contexto que eu fui conhecer a Premier League, por exemplo, e os times ingleses. E ali você percebe por que é um sucesso dentro do campo. Você vai dizer assim, mas eles têm muito dinheiro. Cara, nós também temos. Para nossa realidade, nós temos muito dinheiro. Que é aqui, sul-americano e tal, nós temos muito dinheiro. Dinheiro que jorra. Entendeu? Então não é dinheiro. Se fosse dinheiro, nós teríamos campeões da Libertadores
times brasileiros, de cada 10, 8 seria brasileiro. E não é verdade. Entende? Então, assim, olha como as coisas vão se encaixando, se fechando. Sem a ciência, não dá mais para se fazer futebol profissional. E aí, a ciência passa por um campeonato com datas bem escolhidas, um calendário decente, um ambiente do futebol que seja mesmo menos paternalista e sem boi do Piauí. Só que isso só vai acontecer, meu amigo, quando quem está vendo a gente, e acho que essa é uma responsabilidade que você tem, com a página que você tem, com milhares de pessoas que te seguem, é de fazer com que essas pessoas que estão vendo a gente agora entendam que o futebol mudou, que não é possível você dizer assim, os caras ganham muita grana, tem que jogar todo dia. Não consegue. Não consegue, porque o cara toma milhões de decisões dentro do campo, não tem espaço, toda hora muda o adversário, porque muda o jogo, muda o modelo, muda a forma, tem que olhar para o adversário, tem que estudar, tem que saber. É como se você, que está vendo a gente, fizesse uma prova a cada 3 dias. Você tem que se preparar para aquilo, não é, a matéria não é a mesma. Então você vai fazer uma prova, domingo de biologia, na quarta você vai fazer de história, aí na sexta você faz uma prova de matemática, domingo biologia de outra parte do corpo humano, quarta-feira é veterinária. Como é que você vai desempenhar bem em todas essas áreas? Se fosse como antigamente, como no meu tempo, futebol maravilhoso, o cara jogava quarta, domingo, quinta, beleza, porque o cara corria 4 quilômetros e fumava, bebia. É diferente. Olha para um jogador de futebol, qualquer um, até mesmo o Lucas Lima, que eu acho que não dá mais, mas tudo bem, olha para ele. Vê se tem lá um trechinho de gordura. Cara, o que eu tenho de gordura na orelha, o Lucas Lima tem no corpo. E vê se ele joga. Não joga. Então, assim, se a gente não entender essas coisas, a gente vai ficar só se queixando dos meus colegas, de alguns, poucos, e vai ficar dando clique para os caras, porque a audiência que vocês dão para eles é que legitima ele chegar lá e falar, não presta para nada, manda embora. É isso. Não tem... O círculo vicioso é esse. Se a gente não interromper isso e criar um círculo de virtudes, de entendimento do jogo, aí você pode pensar assim, alguém vai dizer aí, esse gordinho gosta de passar pano. Tá? Entendeu? Não tem problema passar pano. Aqui em casa quem limpa o banheiro sou eu. Não admito que uma pessoa, mesmo que eu pague uma vez por semana, que ela limpe o meu cocô. Isso é Brasil, cara. Nós é que temos que limpar. Então, o meu banheiro limpo eu. Ela vem toda sexta, ela está aqui, inclusive. Quinta-feira eu limpo meu banheiro. A gente tem que mudar essa cabeça. Senão, cara, a gente vai ficar engatinhando no futebol, assim como a gente engatinha na ciência, na medicina, na vacina, que não tem para todo mundo. Entende? O futebol é um reflexo disso, e se a gente não mudar o olhar, a gente não vai evoluir. O Palmeiras, que é o caso, evoluiu muito fora de campo. Muito, muito. Ciência, o que tem lá é de primeiro mundo. Não se discute. Né? Mas quando você vê que os caras chegaram hoje de manhã, e amanhã às 10 da manhã eles têm que estar lá de volta, você percebe que aqui não houve evolução. Porque o que tinha que fazer? É o sub-20 e o Lucas Lima até o jogo contra o São Paulo. Aí bota os titulares de novo. Porque não há como. O Palmeiras se arrasta em campo. Se arrasta. A gente vê, dá raiva. Porque o time se arrasta. Bastou trabalhar 5 dias. Veja como o time correu na final da Libertadores. Acho que já falei demais. Não, tá tranquilo, o tempo é todo seu aqui. Falando um pouco sobre o Palmeiras, fazendo um pouco para esse lado agora, a gente sabe que, né, algumas críticas da torcida que está caindo agora, você já explicou sobre. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Abel Ferreira até aqui, você avaliasse o trabalho do Abel Ferreira, embora eu acho que seja um período muito curto para se avaliar um trabalho de um treinador. Muito bem, vamos lá. O Abel Ferreira chega no Palmeiras e pega um trabalho que não sobrou nada. Porque se você vai dizer assim, mas foi o Luxemburgo que deu chance para os moleques. Mentira. Quem deu chance para os moleques
foi o seu Alexandre Matos, no último jogo de 2018, quando o Palmeiras mudou a forma de pensar futebol. 2019. Lembra disso? No último jogo, Alexandre Matos, contra o Grêmio, deu uma coletiva e falou: ó, nós vamos subir, Gabriel Menino, biriri, barará, 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 e vamos mudar a nossa política, porque o Palmeiras precisava parar de contratar. Então, fosse você, eu, o Joel Santana, o Rino Smith, o treinador, ele teria os meninos da base, ele não teria contratações. Neste processo, o Palmeiras perde Bruno Henrique, Ramires. Mas o Ramires não jogava nada, mas estava lá no elenco, certo? O Borja, que eu acho bom jogador, o Davidson, que tá aqui. Vitor Hugo. O Vitor Hugo, aí perde os dois laterais, Diogo Barbosa e Vitor Luiz. Certo? Se você não quer levar Dudu. Oi? O Dudu. 8. Se você não quer levar essas isso é fato, são fatos que eu estou dizendo para vocês. Se vocês não querem levar esses fatos em consideração, não adianta, porque eu não vou te convencer. Eu estou te dando argumentos, beleza? Aí ele pega o time. Quem que chega? Dá uma olhada na Série B, Breno Lopes. Chega o Alain, chega o Kusevich. Não foi isso? Sim, exatamente. Aí sobe o Lucas Esteves e o Vinha tem que jogar todo o jogo, porque o Lucas Esteves não está pronto. E o Vinha chega a 25 minutos do segundo tempo, tá morto. Olha pro cara em campo, gente. Entendeu? O cara tá morto. Olha para ele em campo. O Vinha precisa correr. Ele é um jogador de força. Ele não é um jogador de habilidade, de inteligência. Não, é um jogador de força. Ele precisa dar o tapa na frente, sair e fazer o cruzamento para a área. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Tem reserva pro Vinha? Não. Os dois laterais direitos que o Palmeiras tem só sabem atacar. Aí você pergunta assim, mas por que o menino joga na ponta e não joga na lateral? Porque o menino ainda não está totalmente adaptado à lateral, certo? Sim. E também porque o Marcos Rocha precisa de uma assistência. Entendeu? Sim. Eu tô no ar aí, deu uma... Tá sim. Tranquilo. Entendeu? Então o Marcos Rocha precisa de uma assistência. E aí, quando você coloca Mike e Marcos Rocha, muda o quê? Quase nada. Nada. Entendeu? Marcos Rocha cansado de tomar gol de cabeça nas costas dele. O Mike só ataca na hora de defender, tudo bem. Até um pouquinho melhor que o Marcos Rocha. Então, por que ele joga com linha de 5 e põe o menino do lado direito? Não é que o treinador é teimoso, é burro. Não é isso, cara. É porque ele está vendo as características do elenco que ele tem. Certo? Aí, porque... Rony de centroavante. Qual é o outro que tem? Não tem. O William não é centroavante. Aí ele perde Verón, perde Wesley, perdeu lá o Felipe Melo, certo? Perdeu o Gustavo Gomes, que se machucou. Surto de Covid. Isso, certo momento, surto de Covid. Entendeu? Todo mundo pegou Covid, menos o Everton. Vocês acham? Alguém aí que tá vendo a gente já pegou Covid? Vocês acham que é fácil, que é tranquilo? O Rafael Veiga disse claramente: eu perdi o olfato, eu perdi o paladar, eu perdi peso. Entendeu? Então, isso tudo afeta o rendimento. Vocês acham que jogador também não tem família, tio, tia, mãe, pai que tem Covid? A Covid não é só pra gente, ou só pro jogador. Que isso não tem influência. Aí o cara chega, tem 90 dias, acho que são 102 dias de trabalho. Sim, por aí. Não teve uma semana cheia para treinar. Olha como o Palmeiras melhora com ele. Fez ótimos jogos. Ótimos. Já com o Cebola já tinha melhorado. Tá? Então, assim, ele é jovem, ele comete erros, como acho que cometeu no jogo contra o Al-Ahly, né? E acho que cometeu no jogo contra o Tigres também, né? Agora, ele é muito, muito melhor do que todos aqueles que passaram pelo Palmeiras nos últimos 5 anos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pode tomar de 5 do Grêmio, não importa.
Entendeu? Ele será demitido, evidentemente, se isso acontecer, né? Mas ele é diferenciado. Agora, ele é muito jovem também, entendeu? Então, ele também vai crescer, ele também vai aprender. Resta saber se vocês que estão vendo a gente, meninos e meninas que são palmeirenses, se vocês querem bancar. Se vocês não querem, embora, traz outro, traz um professor desse aí, um cara consagrado, ganhador, passou Mano, passou Filipão, campeão, passou Luxemburgo. E aí? A gente estava falando a respeito dessa carga de jogos, né? Eu vou até falar que o Palmeiras fez acho que 72 jogos na temporada, é algo muito acima, acho que é surreal um time de futebol fazer isso. Se eu não me engano, né? Foram 9 jogos em dezembro, 10 jogos em janeiro, e deve fazer mais 10 jogos agora em fevereiro ao todo. Como que você acha que o Palmeiras, você falou a respeito já de colocar a base, mas dando mais detalhe, como é que você acha que o Palmeiras deve administrar até assim, passando o Paulista mesmo, chegando ali no Paulista, porque uma hora o elenco tem que descansar. Bom, vamos lá, você tem, deve ter o Abel, 15 jogadores, vão jogar contra o Grêmio, 11 mais 4, talvez 5, então são 16. Quem precisa jogar agora? O Felipe Melo precisa jogar, tá pesado, não tá com ritmo, precisa jogar. O Wesley já tá legal? Põe para jogar. O Verón já voltou? Põe para jogar. Certo? O resto, filho. Lucas Lima, capitão do time. O resto é só moleque, é só sub-20. Agora, para fazer isso, precisa ter coragem. Por quê? Porque aí você tem um jogo contra o São Paulo, aí tudo bem. Contra o São Paulo você põe os titulares, até para não perder ritmo. Né? O Palmeiras vai jogar domingo, chegou hoje é sexta. Vocês já viajaram 14 horas? Não, eu já. A gente viajou de avião. Avião é mas os caras precisam esticar as pernas para o sangue circular. É diferente. É diferente. Uma vez eu fui para o México pela CBN para fazer um jogo, deu overbooking. Eu fui de primeira classe. Tudo bem, você vai esticadão, gostoso. Agora, cansa. Não é brincadeira. Tem fuso horário. Então, eu faria isso. Esses caras que eu falei, pega ritmo, joga um pouquinho, sub-20, clássico contra o São Paulo, titulares e vai jogar com o Grêmio. Campeonato Paulista, a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E inscreve 6 ou 7 reservas. Contratou lá 2, 3 jogadores. Põe, inscreve para os caras jogarem. E o resto, bicho, vai uma semana de folga e 10 dias de folga e 10 dias de pré-temporada. O Abel precisa trabalhar esse time. Porque ali, sim, na frente eu vou poder cobrar. Ali, sim, na frente nós vamos poder cobrar. Pô, teve lá 10 dias de folga, 10 dias de pré-temporada. Melhorou a qualidade do jogo? Não. Então, Abel, acorda, bebê. Vamos trabalhar, vamos fazer o time jogar. Porque fora isso, cara, não há ser humano no mundo, treinador, que faça um time jogar bonito, bem, bonito, gostoso, se não conseguir repetir o modelo, Jonathan. Não repete, cara. Não repete. Imagina você, eu não sei qual é a sua rotina, mas imagina você sair de casa todo dia e ser obrigado a fazer um caminho diferente. Enche o saco, cara. A gente gosta, o ser humano, isso a ciência prova, né? O ser humano gosta, gente, de rotina. Entendeu? A gente gosta de chegar em casa, ter lá a nossa casa, tá lá o meu chinelo, então a toalha que eu mais gosto de tomar banho, né? Se possível, aquela comidinha que a gente mais gosta, a gente faz no sábado, faz no domingo. Não é assim? Não é a rotina da família? Sim. Mesma coisa, o jogador, se ele não tem rotina de treino, de aprendizagem, tem outra coisa importante que eu aprendi lá na Inglaterra. Eu fui visitar o centro de treinamento do West Ham. Aí, conversando lá com o diretor do centro de treinamento, ele falou assim para mim, olha, Paulo, Mr. Paul, é o seguinte, tem jogador que você passa o vídeo para ele, ele entende direitinho o que tem que fazer em campo. Tem jogador que você passa o vídeo, o cara não entende nada. E tem jogador que você passa o vídeo e precisa do campo, as duas coisas juntas, para repetir processo, para repetir modelo. Então, o Rafael Veiga, por exemplo, o Thiago Nunes que disse isso, não fui eu, não estou inventando. O
que o Thiago Nunes falou? O Rafael Veiga precisa de roteiro. Você precisa escrever para ele o seguinte, ó, quando a bola vier aqui, você faz isso. Quando a bola vier ali, você faz aquilo. Ele precisa ter isso, esse diagnóstico do jogo, porque senão não consegue jogar. Entendeu? Então, assim, o Scarpa precisa de apoio psicológico. Ele se abate. Se ele pega uma primeira bola e chuta a bola fora do estádio, ele vai lá para baixo. Então, essas características do elenco, que não foi o Abel que montou. Então, assim, dá 10 dias de descanso, 10 dias de treino e 4, 5 reforços que ele pediu, aí vamos cobrar o cara. Entende? Teria até que esperar um ano, mas tudo bem, se a gente não consegue esperar, a gente quer arrancar os dentes da boca, que é o que eu vejo o torcedor fazer, não é só do Palmeiras, em qualquer lugar. O Mancini, cara, virou o melhor treinador do mundo em 5 dias, agora já não presta mais. Sim, o futebol brasileiro é assim, felizmente, né? O senhor quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode falar. Só que a galera tá perguntando bastante, eu acho que eu vou converter um pouco a pergunta. Aqui no meu, mas tudo bem. Não, tranquilo, qualquer coisa eu passo para o senhor aqui. Em relação a perguntar no Twitter também, eu acho que o senhor respondeu, eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco na live. Quais são as posições que você acha que falta para o Palmeiras? Onde que falta, né? Qual que é a característica do jogador que falta para o estilo de jogo do Abel Ferreira? Ó, você precisa de um lateral direito igual o Vinha. Força física, boa marcação, alto, bom na bola aérea, não temos. Palmeiras não tem. Concorda? Beleza. Sim. Você precisa de um reserva à altura para o Vinha. Ah, mas o Vitor Luiz vai voltar. Não serve. Não dá. Entendeu? O Vitor Luiz não tem, não ajuda no jogo aéreo. Não dá. Já é um bom cara, um cara legal, palmeirense e tal, gente boa, mas não dá. Precisa de um reserva para o Vinha. Precisa de um 10 para jogar com o Veiga, porque o Scarpa sobe e desce e o Lucas Lima definitivamente não dá. Entendeu? Ele não consegue jogar. Vai ter que ficar com ele lá até o fim do contrato, que é final do ano que vem. Entendeu? Vai fazer o quê? Quem vai querer? Se tiver uma moeda de troca, bater uma dívida com alguém, manda bala, mas... Entendeu? E um reserva para o Luiz Fabiano, porque para os lados e para ser até um homem de frente, tem o William, tem o Verón, tem o Rony, tem o Wesley. Certo? Então, é isso. É pouca coisa. Pouquíssima coisa. Entendeu? Um lateral direito tipo o Isla. Não ele. Eu até acho ele meio toscão. Mas um cara assim, entendeu? Que se suporta uma linha de 4 defensiva. Se precisar fazer 3 zagueiros, ele faz bom no jogo aéreo. Você precisa ir somando valências. Entendeu? Porque futebol é assim, cara. Né? Então, é assim que eu vejo o elenco do Palmeiras. Existem desequilíbrios e precisam ser corrigidos. Acho que eu vou chegar aqui para o final da live, né? Acho que eu tenho que liberar o senhor também um pouquinho. Eu gostaria de agradecer ao senhor. Desculpa, você, eu preciso focar no você agora. Eu gostaria de agradecer a sua participação. A gente sabe que é um pouco corrido. Eu vou pedir para a galera também acompanhar o seu canal. Se você puder repetir, eu já coloquei o link na descrição do vídeo, o link do seu canal. Paulo Massini. Do mais, eu sou muito grato pela sua participação aqui. Eu sempre bato nessa tecla, né, de tentar educar o torcedor, não que eu seja educado, mas de trazer um conteúdo bacana para acrescentar, né, nos argumentos do torcedor. Fica o meu sincero agradecimento a você, Paulo. Eu que agradeço. Desculpa o horário, eu me perdi aqui no horário, mas eu estou aqui à vontade, não estou com pressa. Se você quiser que eu continue um pouco mais, eu continuo, mas se não... Tá fechado, tá bom? Tá certo, eu vou encerrar, tá? Acho que tá dando uma hora de live, então, mas qualquer coisa, qualquer momento a gente volta aqui outro dia, fica o convite aqui, as portas abertas, sim, tá certo. Mas do mais, eu quero agradecer a sua participação, até uma próxima. Tá bom, guri, eu que agradeço. Um abraço, viu? Abraço. Tá bom? Valeu, até mais. Boa, tchau, tchau.